Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Que o Senhor de Sião, Criador do céu e da terra, te abençoe. Salmos 134, verso do 1 ao 3. Boa noite, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um culto online aqui para o nosso canal do YouTube. Somos a Igreja Batista dos Olhos d'Água de Souza. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Nesse momento, estarei orando para darmos início a essa celebração online. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos aqui agora de poder compartilhar a Tua palavra e poder orar um pelos outros, mesmo longe, mesmo cada um nas suas casas, mas conectados, não só pela internet, mas sim pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de te servir, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, usando cada pessoa que vai ministrar os nossos corações, usando as músicas, usando a palavra, e que o Senhor possa usar de forma tremenda e clara em nossas vidas, Pai. Te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
momento estaremos orando por alguns pedidos de oração. Como você sabe, pelo menos até quando estamos gravando esse vídeo, estamos passando por um momento de pandemia. Estamos enfrentando um colapso no nosso sistema de saúde. Não está tão grave, mas também não está nada tranquilo para a gente aqui dessa região. E os números vêm aumentando de uma forma significante. E também não só os números de caso, como também o valor de muitas coisas, muitos produtos essenciais para casa, por exemplo, arroz, como outras coisas. Então, além de estar orando pelos enfermos que estão na pandemia, e todos nós que estamos enfrentando a pandemia, também estaremos orando para Deus possa nos mostrar um caminho a seguir por conta do aumento dessas coisas, pelos pais de famílias que estão desesperados, pelas mães de famílias que estão desesperados, porque o aumento foi muito rápido e muito grande também, e que Deus possa estar nos usando para poder abençoar eles e também estar orando por eles. O outro pedido é por nossa segurança e por nosso sistema de saúde. Existe uma diferença entre orar pelos pacientes e orar pelo sistema de saúde brasileiro e nossa segurança também. Eu vou estar orando por esses pedidos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque até aqui Tu nos ajudaste. Até aqui o Senhor foi bondoso conosco, nos protegendo e nos dando consciência para a gente cuidar da nossa saúde e da nossa família. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa estar conscientizando o povo, para que o povo não venha agir de uma forma irresponsável, para que o povo não venha agir como se nada estivesse acontecendo, mas que tivesse consciência, Deus, e tomasse as medidas preventivas para tentar conter essa propagação desse vírus, Pai. Que o Senhor possa estar tocando o coração desse povo. Que o Senhor possa também estar tocando o coração dos comerciantes, das indústrias que fornecem alimentos essenciais para casa, para cada família, nessa aqui que é carente aqui no sertão, não só no sertão, mas no Brasil inteiro, Deus. Pai, que o Senhor possa estar curando as nossas enfermidades emocionais, porque muitas pessoas têm ficado desesperadas com esses aumentos e com o pouco dinheiro recebido, mas que o Senhor possa estar dando a eles esperança, Deus, e que chegará um dia em que não se passará mais necessidade, Pai. Aqueles que confessarem a Ti, que o Senhor possa estar consolando esses corações, Pai, e dando a eles tranquilidade, que o Senhor possa estar cuidando também do nosso sistema de saúde, do sistema de saúde brasileiro, que o Senhor possa estar dando a gente condições, não só de uma forma indireta e diretamente também, mas de uma forma geral, para podermos estar investindo mais, para que os nossos governantes estejam investindo mais, para que eles, Deus, possa priorizar mesmo a saúde de nossas vidas. Deus, que o Senhor possa também nos proteger de todo o crime, Deus, que está à nossa porta, de pessoas com intenções más, que vêm até nós para tentar tirar proveito da nossa boa fé, e que o Senhor possa, Pai, estar nos protegendo e também tocando no coração desses pecadores, Pai, que são pecadores assim como nós. Que o Senhor possa libertar eles desse crime, desses vícios, e que o Senhor possa capacitar também a nossa segurança, a nossa justiça, para que seja mais justa e também, Deus, para que seja aplicado de uma forma correta. Deus, que o Senhor possa ouvir nossas orações, Pai, se essa for a Tua vontade, e que, se não for, seja feita a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome do Filho amado Jesus. Como todos sabem, esse mês de setembro a gente deu início à campanha de missões nacionais. E o tema dessa campanha é Porque Ele Me Amou. E a divisa está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e por isso nós retribuímos isso a outras pessoas. Porque Ele nos amou, a gente ora, reparte, contribui. Fique agora com a canção da campanha de Missões Nacionais 2020.
esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Nesse momento, estarei orando especificamente pelo Radical Brasil, que envolve diversos tipos de projeto da Junta de Missões Nacionais espalhado pelo Brasil.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo, Deus, pela tua bondade e misericórdia que nos permite presenciar e até mesmo fazer coisas que nós não achamos capazes, que na verdade não somos, mas é o Senhor que nos capacita. Queremos te pedir, Deus, pelo Radical Sertanejo, pela direção do Radical Amazonas, pelos seus radicais também, pelos radicais Cristolândia, pelos radicais Cerrado, pelos radicais Sul, Deus, que tem enfrentado uma cultura muito diferente, muito resistente à tua palavra. Que o Senhor possa estar também cuidando dos radicais surdos, dos radicais que estão lá no Cerrado, dos radicais que estão espalhados pelo Brasil, Pai. São muitos, tu conheces cada um. Que o Senhor possa continuar abençoando e usando a vida de cada um deles, Deus. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Nesse momento, eu gostaria de convidar um amigo muito especial. Ele vai estar trazendo uma reflexão da Palavra de Deus aos nossos corações. Graças e paz, irmãos da Igreja Batista dos Olhos d'Água de Souza, pastor Edilson. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje para falar com vocês e compartilhar um pouco da Palavra de Deus a convite do meu amigo e irmão Léo, missionário Léo, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso no sertão, qual eu também tive o prazer de participar durante 2 anos. Eu me chamo Lucas Martins, trabalhei como missionário das Missões Nacionais na cidade de Exu durante 2 anos, e Deus me trouxe de volta para cá, para Recife, a cidade. Na verdade, eu moro em Abreu Lima, uma cidade próxima à região, aqui na região metropolitana de Recife. E hoje estou estudando teologia no Seminário Batista do Norte e me preparando e desejando e esperando em Deus que Ele me envie de novo para o campo missionário assim que eu terminar o meu curso de teologia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e vamos falar um pouco sobre a visão missionária que Jesus tinha. Muitas vezes nossas igrejas têm algumas visões que nós vimos, né, que nós vemos, algumas atitudes que muitas vezes parecem estranhas ao que Jesus pensava sobre missões. Então, vamos entender algumas dessas questões, analisar nossas vidas à luz da palavra e ver se de fato nós temos visto missões como Jesus via. Então, nós vamos usar o texto o Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e nesse contexto nós vamos ler alguns versículos e entender algumas coisas. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e eu espero que Deus possa falar tremendamente ao meu coração e ao seu coração hoje. João, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 para iniciar. Diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Primeira ideia que nós vimos aqui no texto, existe um motivo porque Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. O texto vai falar que quando Jesus soube que os fariseus ouviram falar que ele batizava mais do que os discípulos de João, esse embate, esse conflito já havia sido mencionado no capítulo anterior, no capítulo 3, versículo 26, quando os discípulos chegam até João para dizer: olha, aquele Jesus está batizando mais do que você. Então tentaram levantar esse conflito, né, mexer no orgulho de João Batista, dizendo que Jesus estava querendo, né, se sobrepor a ele. E João sabia o seu lugar e sabia quem era de fato Jesus Cristo. E disse: olha, que ele cresça e que eu diminua. Mas Jesus, por outro lado, também não se valeu, né, desse orgulho. Ele também entendia que isso não tinha nada a ver com o reino, com a missão dele. Então, quando ele ouviu que as pessoas estavam especulando sobre quem era maior, quem iria ganhar mais seguidores, simplesmente Jesus se retirou. Ele saiu desse meio da discussão, ele saiu desse meio dessa polêmica e se retirou. O texto vai dizer que era ali necessário passar por Samaria. Isso traz a reflexão para nós, uma coisa interessante. Muitas vezes, nós como igreja, gastamos muita energia, né? Como crentes ou igreja, como unidos, né? Gastamos muita energia para fazer trabalhos eclesiásticos, né? Missões eclesiásticas dentro da igreja, ou que promova cada vez mais pessoas para envolver a igreja, para ver, queremos ter voz, né? Para que a nossa palavra possa conquistar pessoas, conquistar adeptos.
E nós muitas vezes não percebemos que estamos fazendo isso no meio de cristãos, pessoas que já aceitaram Jesus Cristo. Muitas vezes gastamos tanta energia para ganhar destaque e eminência em lugar onde não precisamos disso. Aquelas pessoas conhecem a palavra de Deus e já tem tanta gente boa ali envolvida. E muitas vezes nós perdemos muito tempo, né, disputando espaço uns com os outros, em lugares onde o Evangelho já chegou, em lugares onde a palavra de Deus já foi proclamada e pessoas que já entregaram suas vidas a Cristo. E muitas vezes disputamos para saber quem é o melhor líder ou quem tem a melhor estratégia e a melhor programação. E muitas vezes isso levanta, né, discussões dentro da igreja. Nós sabemos, nós que somos de igreja, algumas igrejas grandes, entendem bem isso, né? Isso é bem comum no nosso meio. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão desse tipo de confusão, discussão, permitir que o outro possa tomar esse lugar e que eu me retire e vá para outro lugar, onde alguém que está precisando, que ainda não ouviu o Evangelho, que está precisando de uma mensagem, possa ouvir, né? O que é interessante, nós sabemos da história, é que Jesus sai do meio de toda essa polêmica sobre quem tem mais seguidores, quem é mais influente, e ele vai em busca de uma pessoa. Então, enquanto as pessoas estavam discutindo para saber quem tinha mais fama e quem tinha mais influência sobre as multidões, Jesus ele se retira e vai atrás de uma pessoa. No campo missionário, pelo menos na experiência que eu tive no sertão, e sei que Léo também tem, as casas são muito distantes umas das outras, né? Então, algumas casas ficam a quilômetros de distância umas das outras. Então, muitas vezes nós passamos uma manhã inteira para fazer uma visita, para visitar uma casa, para pregar o evangelho a uma pessoa. Muitas vezes essa pessoa é alguém que nós sabemos que não gosta de crentes, né? Não gosta de evangélicos, não é receptiva, ou uma pessoa que tem dificuldades em leitura, enfim. E nós muitas vezes vamos até esse lugar e algumas pessoas, né, questionam, nós ouvimos algumas, você perde tanto tempo para ir atrás de uma pessoa, e você poderia estar pregando em lugares onde tem tanta gente, você poderia influenciar mais pessoas, né? E nós vemos que a lógica que Jesus tinha não era bem essa, né? Jesus, o objetivo dele era proclamar o reino. Não importa se era para uma multidão no monte ou se era para uma pessoa no poço. E nós temos que ter esse tipo de visão. Nós temos que entender que é importante que o evangelho seja pregado para multidões, mas é importante que o evangelho também chegue àquelas pessoas onde provavelmente ninguém iria. E o missionário ele tem que ter esse tipo de visão. Ele tem que entender que o evangelho deve chegar a todos os povos e nações. Muitas vezes nós temos uma visão empresarial das igrejas, tentando buscar sempre os métodos que vão ser mais produtivos, que vão alcançar mais pessoas, como se conversões fossem feitas de uma maneira industrial. Então, nós incluímos as pessoas no processo industrial e queremos que no final saiam pessoas convertidas. E nós sabemos que essa não é a lógica do reino. Jesus ele tinha intencionalidade em tudo que ele fazia, e tanto é que Jesus estava pregando numa cidade e aí depois ele dizia, vamos para outra. Lá também precisam pessoas ouvir. Então, muitas vezes nós temos que refletir sobre isso. Será que nós estamos preocupados em quantidade, em volume de influência, o quanto nós somos influentes, ou nós estamos pensando sim no indivíduo, aquele seu Zé da padaria, ou a Dona Maria do mercadinho, ou aquele garoto que mora num sítio, ou aquele jovem que se droga na praça e ninguém chega perto dele porque tem preconceito. Realmente são pessoas que precisam do amor de Deus como nós. Jesus olhava para aquela mulher samaritana da mesma hora que ele olhava para os discípulos. Jesus chamou pescadores, cobradores de impostos, outras pessoas comuns como nós, né? Pessoas do dia a dia, que têm as suas profissões, suas ocupações. E aquela mulher samaritana, para Jesus, era como um deles, como seus discípulos. E o interessante é a gente analisar como tudo isso aconteceu. Apesar de Jesus saber quem era aquela mulher e tudo que ela fazia e como seria esse encontro, Jesus não desistiu. Nós vamos ver então que tipo de... Será que esse encontro, aí você pensa, poxa, a gente se dedica, vai para longe, vai até a casa de alguém, então espera-se que essa pessoa seja totalmente receptiva, que ela ouça o evangelho com prazer, porque já que Jesus me enviou para lá, já que Deus me enviou para lá, isso quer dizer que está tudo certo, a pessoa vai receber, vai ser aquela bênção o tempo todo. Então, a gente sabe com essa história que não foi bem assim. Vamos então ver como foi a reação daquela mulher.
em contrapartida, a reação, como Jesus agiu e como aquela mulher agiu. No versículo 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Explicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então, Jesus inicia o diálogo. Jesus, o Salvador, o Deus do universo, vai atrás de uma pessoa excluída do povo de origem dele, né? Que culturalmente seria absurdo. Nós vemos até a reação aqui dos judeus, né, nos textos, como era absurdo que um samaritano conversasse com os judeus. Eles não se davam bem. Eram grupos culturais diferentes, eram religiões diferentes para aquela época. Então, isso me mostra muito como nós vemos hoje, por exemplo, lá no sertão, evangélicos e católicos, né? Apesar de usarmos a palavra de Deus, apesar de crermos no mesmo Deus, existem muitas diferenças religiosas, crenças, né? A forma de ler a Bíblia, a forma de se cultuar a Deus, existem muitas diferenças. E esse exemplo aqui desse texto entre judeus e samaritanos ilustra muito bem essas divergências, né? E qual era o foco de Jesus, então? Jesus queria que a mulher samaritana se tornasse judia? Queria que ela se convertesse ao judaísmo? Será que era esse o propósito de Jesus? Quando eu e você vamos evangelizar alguém, será que o nosso propósito é que ela se torne evangélica? Não, o foco não é de Jesus, não era esse. O foco de Jesus era que ela conhecesse a verdade. A ideia do reino de Deus é essa: apresentar a verdade às pessoas, apresentar a salvação e a vida. Essa é a proposta do Evangelho, mostrar a vida em Jesus Cristo. As pessoas que vão ouvir o Evangelho, elas podem ser como essa mulher samaritana, elas podem não ser receptivas. Quando Jesus pede água, um ato simples de pedir água, Jesus não falou sobre nada, sobre religião, sobre nada, Jesus pediu água. Ela levantou imediatamente aquela barreira religiosa. Como você, sendo judeu, vem falar comigo que sou mulher e samaritana? Então, a mulher foi reativa. E nós, como evangélicos, quando vamos muitas vezes pregar para um católico, né, as pessoas chegam para nós e já vêm nos atacando. Como é que você reage? Como é que eu reajo? Será que nós já vamos tentando defender o evangelho, dizendo que a religião católica está errada? Muitas vezes somos assim. E muitos católicos não gostam de evangélicos, não suportam os crentes, como eles chamam, porque são dessa maneira, porque atacam a religião. Esse não deve ser o propósito do missionário nem de nenhum cristão. O nosso propósito é apresentar a Cristo, porque Cristo é a chave para a salvação do homem. Não a religião evangélica, não a cultura evangélica. Então nós temos que ter muito cuidado. É uma linha muito tênue entre isso, né? Mas nós temos que prestar bem atenção no que Jesus fez. E o que Jesus fez? Quando ela falou sobre essas questões religiosas e de cultura, Jesus voltou o foco para ele, que é o foco do Evangelho. Ele disse: se você soubesse quem está lhe pedindo a água da vida, a água, você pediria, e ele daria a água da vida. E aí aquela mulher começa a querer entender que água é essa, né? E aí nasce no coração dela o desejo de compreender sobre aquilo, sobre a mensagem. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que falar sobre Cristo, porque o Espírito Santo abençoará essa nossa missão quando Cristo for o alvo da nossa mensagem. Cristo tem poder de mudar qualquer coração, como nós vemos nesse texto. Vamos lá para o final do texto. Eu sei que os irmãos entendem da história. E vamos analisar tudo que aconteceu. Sabemos que o diálogo se procedeu. Jesus falou sobre a vida da mulher, as práticas dela. Ela se impressionou, acreditou que ele seria um profeta. E, na verdade, então, tudo culmina para o momento em que Jesus se revela. A mulher fala que tem um conhecimento prévio sobre o Messias. E muitos irmãos, muitas pessoas de outras religiões, como os católicos, por exemplo, conhecem sobre a Bíblia, conhecem sobre um Jesus. Mas o seu entendimento ainda é um pouco nebuloso, é algo que ainda não está completo. Jesus sabia que a mulher samaritana compreendia sobre essas coisas. E ele estava querendo esclarecer para ela sobre a verdadeira salvação, que está no verdadeiro Deus. E é isso que Jesus se propôs a explicar. E é o que nós temos que nos propor também. E qual é o resultado disso tudo? Jesus não focou em religião, não focou nos pecados daquela mulher.
ele estava disposto, Jesus sabia que a verdade libertaria ela. Então nós temos que crer isso também, sabendo que como cristãos, nosso papel não é converter ninguém, é apresentar a verdade, apresentar o Evangelho, apresentar o Cristo, o verdadeiro Cristo, que o Espírito Santo fará o resto, uma obra que só ele pode fazer. No versículo 27, quando Jesus revela para ela, no versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Então ela enxerga em Jesus o Messias. E no versículo 27 diz, nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Exatamente. Os discípulos que andavam com Jesus há tanto tempo, que já ouviam do próprio Deus o Evangelho e que deveriam ter um entendimento muito maior sobre isso, até eles se escandalizaram de Jesus alcançando alguém que não era judeu. Se os discípulos que estavam tão próximos de Jesus cometiam esse erro, será que nós não estamos cometendo isso? Será que nós estamos olhando para as pessoas do mundo como se fossem inimigas do Evangelho? Quando a Bíblia nos fala para não amar o mundo, será que nós estamos pensando nas pessoas do mundo? Muitas vezes nós confundimos isso. O que Deus espera de nós é que amemos as pessoas, mas que odiemos o sistema mundano. Então, quando o texto nos diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não é das pessoas que a Bíblia está falando. As pessoas devem ser amadas por nós. Elas são alvo da misericórdia de Deus. A misericórdia que vai chegar através do Evangelho. Nós precisamos olhar para essas pessoas, mesmo com seus pecados, e às vezes pecados que nos escandalizam muito, né? E nós esquecemos até que nós também fomos assim, ou que temos pecados que muitas vezes as pessoas não conhecem, e muitas vezes nós esquecemos disso. Nos achamos melhores do que as pessoas do mundo. Essa não é a proposta do Evangelho. Eu não tenho que me colocar na posição como se eu fosse melhor do que aquele que não recebeu a Cristo. A verdade é que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E que essa mesma misericórdia também é estendida àquelas pessoas. E eu sou uma ferramenta de Deus para que essa misericórdia chegue até ele. Ou até ela. Então, eu não tenho que usar o Evangelho como ferramenta para agredir pessoas. E sim mostrar para elas que nesse Evangelho existe a mensagem que levará essa pessoa ao verdadeiro Deus. E ele poderá transformar a vida dela. E essa mulher, será que ela foi transformada? Os discípulos estavam chocados com a atitude de Jesus. Talvez muitos vão se chocar com a nossa atitude de deixar tudo e ir atrás de uma pessoa. Mas lembre-se, Jesus era assim. Então, você tem todo o respaldo para agir dessa maneira. Esforce-se para buscar esses indivíduos que não foram alcançados, mas que Jesus quer alcançar, através de você e através de mim. No versículo 18, quando a mulher os discípulos chegaram, né? E aí, quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher que teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela naturalmente foi impelida a levar essas pessoas que ela conhecia, trazer essas pessoas que ela conhecia até Jesus. Por quê? Porque o foco da mensagem de Cristo foi a salvação e o perdão em Jesus Cristo, a vida, é a vida. O foco da mensagem de Jesus Cristo era a vida. E essa mulher experimentou dessa mensagem. E, naturalmente, ela vai querer trazer isso para outras pessoas. Então, que através desse texto nós podemos refletir que esse deve ser o nosso foco. A vida em Cristo. E essa vida, quando tocar o coração de alguém, naturalmente vai levar essa pessoa a uma mudança de vida e querer trazer outras pessoas a isso. Que nós possamos tirar os nossos focos, nossas mensagens em agressões, em combater culturas, em combater religiões. Essas coisas não vão conduzir ninguém à salvação. Só Cristo. Nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Ela tem que levar as pessoas a entender e compreender quem é Cristo, o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer por ela. Então, que possamos correr atrás desses indivíduos, não nos preocupar em disputar lugares nas multidões, mas também, ao mesmo tempo, querer saber qual o foco da nossa mensagem, corrigir esse foco para transmitir o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, que Deus continue abençoando o pastor Edilson, pela vida do Léo, que é um jovem abençoado, né? E eu pude experimentar bem próximo ali a nossa amizade, foi uma amizade construída, foi uma bênção para a minha vida.
e oro para que ele continue fazendo esse trabalho maravilhoso e que a igreja possa estar sempre sustentando e dando esse suporte. Ore pela minha vida, pelo curso de teologia que eu estou terminando e, se Deus quiser, eu quero muito voltar para o campo missionário. Se não for no sertão, que seja onde Deus me mandar. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Lucas, meu amigo, muito obrigado. Deus falou tremendamente em nossos corações através da sua vida e através da reflexão que você fez da palavra de Deus. Gostaria de expressar aqui, em nome da Igreja Batista dos Olhos d'Água de Souza, a nossa gratidão em ter a sua participação e a sua colaboração nesse culto aqui, que sem dúvida falou aos nossos corações. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos encerrando aqui mais um culto online. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para que a gente possa compartilhar com mais e mais pessoas. Também peço que você deixe a sua curtida, certo? Eu gostaria de orar agora também, encerrando o nosso culto online. Deus, que o Senhor possa, Pai, além da gente ter ouvido, que o Senhor possa, em nossos corações, fazer com que não fique apenas como informações, mas que a gente venha praticar a Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. Muito obrigado pela vida do Lucas, muito obrigado pela vida das pessoas que estão do outro lado dessa tela assistindo. Muito obrigado pelas famílias, Deus. Que o Senhor possa protegê-las e dar a elas, Deus, não só a elas, mas a todas as famílias que estão espalhadas pela face da terra, uma semana tranquila e que esse próximo mês de outubro que está vindo, que esse final de mês de setembro venha a ser mais tranquilo do que nos últimos meses, Pai. O povo já está cansado, o povo já está desesperado, sem saber o que fazer, mas que venhamos, Deus, ser guiados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Cuida de cada um de nós, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Boa noite e até o próximo domingo.